Estou de volta com mais um podcast para trazer para você assuntos sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e espiritualidade. Você sabe que eu trago muito as questões, os ensinamentos bíblicos para a nossa vida cotidiana. E como já dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, meu bem, partimos do princípio de que a Bíblia é o nosso manual de vida e ela é mais atual do que realmente o jornal de amanhã. Então, sim, trarei bastante assuntos sobre a Bíblia. E eu vou trazer hoje um mandamento bíblico que é para a gente conversar sobre o assunto, o tema de hoje, que é amor próprio. Existe um ensinamento que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você já escutou falar sobre esse versículo, não é mesmo? Você já escutou falar sobre isso? Talvez não como se fosse um versículo bíblico, mas como talvez uma frase de algum famoso, alguma coisa assim, mas o famoso é Jesus, neste caso. Amor próprio, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente revela e confessa que a gente entende que viemos de Deus. Eu parto desse princípio, obviamente, de que nós viemos de Deus, que nós somos planejados, sonhados, pensados por Deus e viemos nessa vida de propósito e para um propósito. Deus nos fez, Deus nos criou. Então nós devemos amá-lo acima de tudo. É como se a gente amasse o Criador além da sua criação. É como não? É amar ao Criador além da sua criação. E a partir daí, depois que nós amamos a Deus sobre tudo e todas as coisas, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Mas veja bem, nós mesmos vem antes do próximo, não é mesmo? Se eu não me amo, eu não consigo amar ao próximo com verdade e com uma entrega total. Quando eu deixo de olhar para mim e olho demais para o próximo, essa doação excessiva revela uma falta de amor próprio. E eu conheço muitas pessoas, eu também já fui assim em certo momento da minha vida, e me observo muito, me pego ainda em alguns momentos ainda exercendo dessa forma, mas com essa consciência já fica mais rápido eu voltar para o centro e me autoanalisar e me ajustar, mas me pego servindo demais e fazendo de menos por mim, olhando demais para o próximo e deixando de fazer por mim, ajudando os outros, fazendo pelos outros e deixando as minhas questões de lado. E quando eu digo deixando as minhas questões de lado, eu digo deixando sim as coisas que eu gosto, mas também deixando de olhar para as coisas que me doem, para as coisas que me ferem. É muito fácil a gente cair naquela armadilha de deixar de olhar para as nossas dores quando a gente tem algo maior para fazer. Veja bem, eu não tenho tempo agora de olhar para isso, eu preciso cuidar das minhas filhas. Veja bem, eu preciso trabalhar e não dá tempo agora de eu ficar resolvendo essas tretas do passado. Mas enquanto a gente não para e olha para isso, olha para nossa questão do nosso amor próprio, a gente não consegue se entregar 100% para o outro. E eu digo isso numa relação afetiva, numa relação materna, paterna, numa relação corporativa, profissional. A gente não consegue se entregar e fazer pelo outro o nosso melhor quando a gente não olha pra gente e faz o nosso melhor por nós mesmos. E sempre vai acabar sendo uma relação desigual, injusta, para não dizer muitas das vezes tóxica. Porque quando eu dou demais para o outro, com essa dor de não me amar, talvez eu espere do outro que ele faça por mim aquilo que eu não tenho coragem de fazer. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Nos meus atendimentos, eu vejo que isso acontece, para não dizer em 100% dos casos, vou dizer que na grande maioria dos casos, são pessoas que acabam feridas
porque constroem relacionamentos, e eu não estou dizendo só relacionamentos afetivos não, estou dizendo relações de amizade, profissionais, afetivas e às vezes até de maternidade, da pessoa como filha, como filho, ou como mãe, como pai. Essa pessoa, ela acaba se entregando demais, só que ela não coloca para o outro quais são as coisas que são importantes para ela, sabe. Então, eu vou cedendo o tempo todo, eu cedo, eu entrego, eu dou, eu aceito, eu estou sempre de acordo, mas no fundo, dentro, não é dessa forma. E aí, a longo prazo, isso vira uma explosão dentro da pessoa, e ela simplesmente estoura como se fosse do nada, sabe. Então vai essa pessoa, por ela não conseguir se posicionar, dizendo o que é importante para ela acaba construindo um relacionamento disfuncional por uma falha de comunicação. Só que o pior disso é que muitas das vezes essa pessoa não consegue se posicionar, porque ela não consegue olhar para dentro dela e dizer o que importa para ela. A ausência de amor próprio faz com que essa pessoa não consiga saber o que é importante para ela e por conta disso ela não se posiciona e simplesmente aceita tudo que vem de fora, como se ela precisasse aceitar. Só que em algum momento ao longo da vida, lembra que a gente já falou que as pessoas mudam o tempo todo? Essa pessoa, por mais que ela ainda não tenha um amor próprio tão bem trabalhado dentro dela e não saiba se posicionar, em algum momento, quando ela até começa a trabalhar isso dentro dela, ela fala: "Não, espera aí, que eu preciso fazer? Não tá legal. Esse relacionamento tá disfuncional pra mim, tá desigual. Eu não tô conseguindo ser o meu melhor, eu não tô recebendo o melhor dessa pessoa. O que eu preciso fazer pra isso?". E aí é quando muitas das vezes esse copo transborda, sabe, uma gotinha transborda esse copo. Então essa conversa aqui é pra te encorajar a, primeiro de tudo, ter calma e paciência no seu processo de descoberta de amor próprio. E, antes de mais nada, você entender se de fato o que você sente por você é um verdadeiro amor próprio, é uma verdadeira autoestima, que a autoestima é a estima que nós temos por nós mesmos. É te fazer olhar e só você com você mesma, entender o que você sente sobre você, que valor você sente que você tem, como você se olha. Você consegue ser gentil com você? Eu tô te fazendo perguntas, porque eu quero que você realmente pense a respeito disso. Eu quero que você pare e responda essas perguntas pra você. Como você trata alguém quando essa pessoa erra? Como você trata uma visita quando ela vai na sua casa e derruba um copo de água? Eu tenho certeza que você diz: "Ah não, tudo bem, não tem problema, imagina, isso acontece o tempo todo, é só água, a gente vai secar e tá tudo certo". Mas como você faz com você quando você erra? Como você se trata quando você derruba esse copo de água? "Nossa, credo, mais uma vez, não para nada na sua mão, tinha que ser você, não faz nada certo". Será que você se trata dessa forma? Isso revela uma autocobrança e uma ausência de amor próprio, uma baixíssima autoestima. E como a gente não vai ficar só falando sobre dor, aqui a ideia é construir junto com você. Eu quero te trazer uma coisa que eu faço muito, que eu fiz e faço, toda vez que eu preciso me conectar comigo mesma e resgatar mais um pouquinho da minha autoestima e do meu amor próprio. Uma coisa que me ajuda muito é me conectar com a minha Bruninha, me conectar com a minha criança. Eu tenho uma foto minha de criança colada no meu espelho do banheiro, e eu olho pra mim todos os dias quando eu acordo. Eu olho para aquela Bruninha. E eu vou te dizer por que uma foto minha de criança e por que aquela foto. Essa foto é uma foto minha de quando eu era criança sorrindo. E por que sorrindo? Porque eu me lembro de sorrir pouco quando eu era criança. E essas fotos onde eu não estou sorrindo me fazem olhar e lembrar e reviver as dores que eu tive da minha infância. Mas quando eu fui pegar essa foto minha de criança, eu falei: "Não, eu não quero uma foto minha séria, nem com um olhar vago, eu quero uma foto minha sorrindo". Por quê? Porque eu também vivi momentos felizes
na minha infância. Por mais que eu tenha passado pela dor da rejeição, eu vivi momentos felizes e eu queria me conectar com isso. Porque quando a gente começa a olhar para nossa jornada e superar os desafios que nos aconteceram, melhorar as nossas crenças, ressignificar o nosso passado, dar um novo significado realmente para as nossas crenças, transformar crenças negativas em positivas, curar, perdoar. É óbvio que a tendência é que a gente olhe para as coisas que foram desafiadoras na nossa vida, e não para as coisas que foram 100% maravilhosas. Então, quanto mais a gente olha para as coisas ruins, mais a gente vai, às vezes, colocando na nossa mente que o nosso passado só foi de coisa ruim. Só que às vezes aquilo foi um corte da nossa vida que gerou um impacto forte, um trauma, que a gente precisa olhar, só que ele não foi a nossa infância inteira. Então, quando eu olho para aquela minha Bruna sorrindo, estampada naquele espelho, eu falo: "A gente já era feliz ali". E com esse olhar leve de felicidade, eu consigo olhar para o meu passado e honrar cada pedaço, cada fase da minha história. E quando eu vejo também aquela foto daquela criança sorrindo, eu consigo me lembrar de momentos em que eu fui feliz ao longo da minha vida. Sabe o filme Divertidamente, que tem lá o armazenamento das memórias? De tristeza, de alegria, agora de ansiedade, de nojo, de raiva, de medo. Quando eu olho para aquela criança sorrindo, é como se as minhas memórias de alegria brilhassem mais e viessem à minha mente de hoje como evidência de que sim, nós já éramos felizes. Eu e a minha Bruninha. Então, o que eu quero te convidar a fazer é isso. Lembrar da sua infância, lembrar da sua criança. E talvez a sua infância tenha tido momentos muito desafiadores. Talvez o seu passado realmente tenha tido coisas das quais você ainda não esteja preparado para lembrar. Eu quero realmente que você busque fotos suas de infância, momentos seus de infância, converse com a sua mãe, com seu pai, se possível, com parentes, e busque saber a parte boa da sua infância. O que você gostava de fazer? Em que momentos você mais se divertia? Quando você era feliz? O que acontecia quando você se sentia feliz? O que acontecia para você se sentir feliz? Essas são memórias que vão te auxiliar a criar bagagem, que vão te fortalecer a buscar a sua essência. E de posse da sua essência, você consegue olhar para dentro de você e perceber o seu valor próprio. Então, você se conectar com a sua criança vai fazer com que você se lembre de coisas boas que você já realizou, já conquistou, por menores que sejam. Às vezes eu conquistei uma boneca, às vezes eu conquistei uma boa nota na escola, eu conquistei um lugar na roda com as minhas amigas, eu conquistei um um dia em que eu dormi bem, eu conquistei um doce, eu conquistei alguma coisa que você conquistou, não precisa ser uma coisa grandiosa, porque nem todos temos um passado de coisas grandiosas, especialmente na nossa infância, quando você se conecta com a sua história, e você faz as pazes com o seu passado, você passa a honrar cada pedaço da sua história, e entende que isso te construiu, te fez chegar aonde você está hoje. Mas muita gente, às vezes olha e eu já fui essa pessoa, tá. Muita gente às vezes olha e fala assim: "Como é que eu vou honrar quem eu sou hoje se eu não gosto de mim?". Eu já disse isso pra mim, gente. No começo da minha busca por inteligência emocional, eu olhava e as pessoas falavam assim: "Agradeça aos seus pais, pelo menos por quem você é hoje". E eu falava: "Eu não gosto de quem eu sou hoje, como é que eu vou agradecer os meus pais por isso?". Mas uma coisa eu te digo, por mais que você diga que você não gosta de quem você é hoje, que você esteja num lugar onde você olha e fala assim: "Eu não queria ser quem eu sou", eu preciso que você olhe para a criação de Deus, e aqui a gente volta para Deus, porque Deus te fez por um propósito, e de propósito, e Ele não errou quando Ele te fez, e Ele também não errou na família que Ele te colocou. Assim como ele também não se agrada, não se alegra em te ver sofrer. Mas cada uma das coisas que aconteceram na sua história,
aconteceram para te fazer chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. E se você olha para você hoje e fala assim: "Eu não gosto de quem eu sou", acredite, você ainda não chegou onde Deus quer que você chegue. Você ainda não chegou no lugar onde você precisa chegar. Então, quando você diz que você não gosta de você, você precisa olhar para dentro de você, se conectar com as partes boas que aconteceram da sua história e perdoar as partes ruins que aconteceram na sua história. Perdoar as histórias desafiadoras e negativas que você viveu e que aconteceram com você. Você precisa perdoar. O perdão, ele não é opcional e ele não é para o outro, ele é uma libertação para você. Quando você não perdoa, você continua convivendo e revivendo as coisas que te aconteceram. E é só a partir do perdão que você consegue olhar para sua história, honrar a sua história, ser grato pela sua história como ela aconteceu e olhar para você e falar assim: "Tudo bem, por mais que eu ainda não goste de quem eu sou hoje, eu estou no processo de me tornar aquilo que Deus me fez para ser". Porque no fundo, você é quem Deus fez para ser. Mas você tem tantas máscaras, tantas dores que te cobrem e que escondem a sua identidade, que você não consegue olhar para dentro de você e ver quem você é, e é por isso que você não gosta de você. Porque o que você não gosta em você, na verdade, é da representação de todas as dores que aconteceram no seu passado e são manifestadas em você hoje em dia. Então, quando você tira essas marcas, essas manchas, esses carimbos que foram colocados em você, você consegue se deparar com a criação pura e perfeita de Deus, porque sim, você é uma criação pura e perfeita de Deus. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente vai muito além de falar que a gente se ama. A gente precisa voltar para dentro de casa, voltar para dentro de nós mesmos e olhar para quem nós somos de verdade. Porque eu tenho certeza que se você não se ama é porque você não se conhece. Então faça isso por você. Olhe uma foto sua de infância, busque foto onde você está sorrindo e traga à memória momentos bons. E entenda que se existem coisas que você se lembra, mas que não são boas de serem lembradas, se você carrega raiva, dor, amargura, medo de alguém no seu passado, perdoe essa pessoa. E quando você perdoa, você se liberta por completo do peso que essa lembrança tem na sua vida. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Eu tenho certeza que quando você começar a olhar para você com mais perdão, com mais honra, com gratidão e amor, você vai romper e viver aquilo que Deus planejou para sua vida. Um beijo.